Então, hoje nós estamos recebendo aqui na Academia de Desenvolvimento do Connected Women Club a Simone Stroili, que é uma apaixonada pela nutrição saudável, né? E pelo estilo de vida saudável também. E ela fez dessa paixão a sua atuação, né? O seu trabalho, sua área de atuação. E hoje ela vai estar aqui falando conosco sobre isso, tá? Então, eu vou passar para a Simone, que já está aqui. Simone, boa noite. E a tela é toda sua, Simone. Boa noite, Vanderly. Boa noite, todo mundo que está aqui. Muito prazer em conhecê-las. Quem eu não conheço ainda, né? Tive o prazer de conhecer a Vanderly e a Gigi por câmera, né, Gigi? Então, eu agradeço muito por vocês estarem aqui e a você, Vanderly, por me dar essa oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho sobre o que eu mais amo, né? E falando sobre isso, eu vou falar um pouquinho da minha transformação e por que que eu amo tanto fazer o que eu faço, né? Então, minha história ela é bem longa, mas eu vou deixar ela bem curtinha aqui, por causa do nosso tempo. Mas eu era uma pessoa super, 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 que me achava super fit. Quem se acha, né, que tem esse perfil aqui, pode falar, porque eu sempre falava assim, mas eu nem McDonald's eu não como, então eu sou saudável, né? E às vezes, na verdade, não é sempre que a gente se acha super fit, que a gente realmente é saudável, né? E é porque eu comecei a perceber que muitas coisas na minha vida não estavam corretas, né? Tipo, eu me achava saudável, mas eu não estava, eu sempre estava doente. Eu não sabia o que era uma vida sem estar doente, né? E aí, claro, isso desde bebê eu tive problemas de intestino, problemas bem graves, inclusive. E depois de adulta, claro, os problemas foram sempre piorando, né? E até que numa manhã de 2020, mais de 2020, acordei de manhã e eu não conseguia mais caminhar, né? As minhas pernas não conseguia me mover, me doía muito a barriga, me doía muito as costas, subia aqui na cabeça, né, na nuca. E aí, claro, fui para o St. Thomas Hospital. Quem mora em Londres deve conhecer esse hospital maravilhoso, né? E lá eu passei muitos dias olhando lá o Big Ben, lindo, maravilhoso, mas eu pensando, tanta gente, a vida continua tanto lá e eu aqui internada, sem poder fazer nada, né? Porque nem mal e mal andar eu conseguia. E, claro, agradeço a todos os médicos que me receberam lá, que me ajudaram, mas infelizmente eles não acharam meu problema, né? Eles me abriram, retiraram parte do meu intestino, fiquei 13 dias no hospital, 3 meses sem poder trabalhar. Imagina morando em Londres sem poder trabalhar e ainda sentia muitas dores. E mesmo depois dessa cirurgia em 2020, eu fui para o hospital mais 2 vezes por infecção intestinal. E, infelizmente, os médicos faziam muitos exames, mas sempre falava, não, teu problema não é grave. Então, a gente fez os exames, não aparenta nada, você pode ir embora. Uma vez, sim, me deu infecção, tive que tomar antibiótico e tudo, 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 mas sempre aquele negócio. Não, você vai melhorar. Vamos tomar um remédio, vamos tomar um antibiótico, vamos tomar um laxante e você vai ficar bem, né? E eu me acostumei com essa vida, né? Eu me acostumei, tipo, bom, essa é a vida que eu vou levar para o resto da minha vida. Eu tenho problema de intestino e eu vou ter que ficar com esse problema de intestino. Só que aí, depois da minha cirurgia, foi até pior, porque eu tive que me controlar, né? Me vigiar, vamos dizer assim, porque eu pensava, toda vez que eu não ia para o banheiro, eu pensava, ai meu Deus, eu vou ter que tirar mais uma parte do meu intestino, eu vou ter que voltar para o hospital, eu vou ter que passar 3 meses sem poder trabalhar, e virou uma frustração na minha vida. Em 2010, até que em 2020, né,
eu vivendo sempre essas angústias tal, uma pessoa entrou em contato comigo, e é até por isso que eu quero sim falar como a gente pode se ajudar uma outra, né? Porque eu tive um anjo na minha vida que me deu uma luz e me mostrou alguns caminhos que não é normal você viver com problema no intestino. Não é normal você viver doente. E isso tem sim, tem uma esperança e a gente pode sim dar um jeito, né? Na vida, como diz minha mãe, na vida tudo se tem jeito, só não tem jeito para a morte, né? Infelizmente. E não era onde que eu gostaria de estar, não era morrendo, né? Então, foi que em 2020 eu resolvi mudar, mesmo bem pessimista, eu era bem pessimista e eu sempre falava, nada mais vai me ajudar, nunca me ajudou, o que vai me ajudar agora, né? Mas eu resolvi me dar essa chance, bem de cabeça aberta, eu pensei, bom, se isso não me ajudar, então tá bom, eu vou sossegar, né? Mas, enfim, realmente eu tive essa bênção, posso dizer, né? Mudei a minha vida na questão de alimentar, tá, gente? Muita coisa a gente tem que mudar. Não é só uma, não é só duas, não é só três. É um conteúdo inteiro, né? E, claro, eu quero sim falar dessa transformação. E hoje eu quero falar assim um pouquinho de cada, alguma coisa que, de repente, se vocês estão passando, não é só na questão de intestino, né? Mas, como a gente sabe, o intestino da gente mesmo sendo regular, né? Você indo no banheiro todos os dias, às vezes tem muitas coisinhas que pode ser que é problema no seu intestino que te está causando algum tipo de dor, algum tipo de problema de saúde. Vanelli, eu adoraria poder estar dividindo a tela. Consigo? Acho que sim. Conseguem ver para mim? Consegue ver minha tela? Me dá um ok? Sim? Então, e aí, claro, a gente não podia deixar de falar sobre alimentação, né? Porque tudo que entra na nossa boca tem que sair, né? A não ser o que é dividido as proteínas, os nutrientes, as coisas boas ficam, mas as ruins necessariamente todas têm que sair do nosso corpo, tá? E aí eu queria falar um pouquinho sobre a nossa alimentação, porque geralmente a gente não segue muitas regras quando a gente vai comer, a gente mais segue as regras do gosto, né? Se é gostoso, eu vou comer. Se não é tão gostoso, não, não quero isso não, né? Se alguém pensa assim, eu pensava assim também, principalmente com açúcar, né? O açúcar é tão vilão para nossa vida, tão vilão, e vou deixar ele assim bem longe, né? Porque no nosso prato, então, a gente tem que ter algum tipo de os vegetais sem amido, né? Proteína magra ou a vegana, para quem prefere ser vegano, os carboidratos bons e as gorduras saudáveis. E, claro, sempre pensar na variedade, né? Nunca continuar com, tipo, uma semana com um prato só, um tipo de alimento, né? Isso não presta, a gente precisa, assim, de variedade. Uma coisa que eu cortei, né? Essa questão de mudança de vida, eu cortei totalmente da minha vida o glúten, o café, cortei o leite e, claro, o álcool, a gente não pode nem pensar, né? Claro que, assim, totalmente da minha vida, eu digo assim, o meu dia a dia aqui na minha casa, eu evito. Se eu saio, que nem eu saí com a Vanderly, saí com as meninas em Londres, né? Claro que eu vou tomar um vinho. Claro que eu vou me permitir a dar, né? Compartilhar com as pessoas o que elas estão comendo. Mas na minha casa, eu tenho uma alimentação mais, não vou dizer rígida, tá? Porque para mim não é rígido uma coisa que eu gosto, uma coisa que quando eu percebo que eu como que me faz bem, é isso que me dá prazer. Né? Não é uma coisa que eu como porque é gostoso e depois eu estou sofrendo no banheiro, eu estou sofrendo com enxaqueca, eu estou sofrendo. Aí isso para mim não é
prazeroso, né? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Ok. Tá, a questão de dormir, né? Esses são alguns hábitos que eu mudei, né, nas minhas rotinas diárias. E a questão de dormir também. As noites de sono, elas são muito importantes na nossa vida. Super, super, super importante. No mínimo, eu ia falar 5 horas por dia, né, por noite. Geralmente eles falam 8, sim, mas para quem tem uma vida agitada, tem uma vida que, né, que se trabalha mais, falaria 5 horas é o suficiente, desde que sejam bem dormidas, tá? Porque às vezes a gente vai dormir, a gente fica 10 horas na cama e a gente dorme uma. Então, isso não conta, né? E uma coisa que eu sempre gosto de falar é o seguinte, que para você dormir, né, o sono para a criança é muito importante para elas crescerem, para desenvolverem, né? Nós, mães, quantas vezes a gente fala para os nossos filhos, você precisa ir para a cama porque você está crescendo, você precisa ir para a cama porque teu cérebro, né, teu corpo, teu organismo precisa desenvolver. E nós adultos, por que nós precisamos dormir? Né? Nós precisamos dormir para a gente poder estar recuperando e repondo o que nós perdemos diariamente, né? Porque o que acontece com o tempo, com a nossa idade, a gente vai sim deixando de produzir, né? O colágeno, por exemplo, e a beleza, né? A pele, a gente consegue recuperar isso durante o sono, né? Então é super importante também, não só na questão de aparência ou estética, mas sim, né, a questão de recuperação do sono também. A gente recupera energia, a gente recupera muita coisa durante o sono. Os exercícios, é engraçado isso, porque eu era uma pessoa super, super, super sedentária. Eu não ia ali na esquina sem colocar a bunda no carro, né? E é muito engraçado eu falar de exercício hoje, porque o exercício ele faz parte da minha rotina, quase que diária. Então, movimento gera movimento e tudo ao nosso redor se movimenta quando a gente está se movimentando. E também dentro do nosso corpo, né? Então, por que é importante nós estarmos fazendo exercício, fazendo, né, os movimentos? Porque tudo que é usado, ele tem a sua extensão, né, de estar se usando, não está nada ali enferrujando, né? E nem que for uma caminhada, eu sempre falo assim para os meus clientes, escolham um exercício que vocês amam, não precisa ser um exercício que o fulano gosta, ou porque o médico falou, você tem que fazer isso, né? Mas escolha um exercício que você goste. Ou até, de repente, começa a pular na sua casa, né? Coloca uma música e dança. Isso também é movimento e vai te ajudar. Questão de sono, questão de saúde, questão de intestino, questão de tudo, até mentalmente para você esparecer, né, com as suas ideias. Eu, por exemplo, quem me segue ali no Reels, né, as minhas criatividades, os meus Reels, geralmente eles vêm quando eu estou correndo, tá? É quando eu realmente penso, eu vou fazer esse Reels, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E os traumas de infância, né? Eu, com todo esse problema no intestino que eu falei para vocês, eu tive sim, depois de adulta, quando eu fui fazer terapia para ver qual eram os problemas que eu tive no meu intestino, conversando com uma psicóloga, eu descobri, conversando com a minha mãe também, claro, eu descobri que eu tive vários traumas de infância, né? Não gosto de falar porque passou, né? É uma coisa assim que está no meu coração. Já perdoei minha mãe, graças a Deus. Também me perdoei por tudo, por eu viver tantos anos, né, com esse meu passado. Mas o que eu posso dizer, qualquer tipo de trauma de infância é mais delicado, né? Porque geralmente a gente tem que trabalhar um pouco mais na questão da criança ou da mãe contar, que nem no meu caso, a minha mãe teve que me contar o que aconteceu comigo quando eu era criança,
para eu poder entender e eu poder libertar, né? Eu me divorciar desse passado. E, claro, mesmo depois de adulta, por exemplo, quando eu fiquei sabendo o que tinha acontecido comigo, eu tive que me perdoar minha mãe, e aí sim, tipo, esquecer. É uma coisa do passado, eu não posso carregar agora, eu tenho problema de intestino por causa do meu passado. Não, esquece o passado, né? A partir de agora, o que vai me servir com o meu passado? Eu não fazer o mesmo erro que minha mãe fez comigo com a minha filha. Eu acho que aí sim eu posso pensar, né? Não, é verdade, isso eu não posso fazer com minha filha, né? Então, também, e tem várias outras, né? Às vezes, dores de cabeça, dor nas costas, dor nas pernas. Às vezes, se você for pensar ou for conversar, de repente, com seus pais, pode ser, sim, alguma causa de trauma de infância. E aí, claro, eu sempre falo que, de repente, seria interessante encontrar, né, uma psicóloga, um psicólogo para poder estar te ajudando, porque às vezes a gente não consegue resolver sozinho também, né? E aí, claro, né, vou falar da parte que eu amo demais, que eu amo meu intestino hoje, eu sou muito grata por ele, né? E que eu cuido dele com maior carinho e maior prazer e com essa bênção que eu tive de poder achar essa fórmula mágica de poder viver bem. E para quem não sabe, né, acredito que eu não sabia até estudar mais sobre o intestino e querer trabalhar com o intestino, mas cerca de 95% da nossa serotonina, né, que é o nosso hormônio da felicidade, ele está presente aonde? Ele é produzido no trato gastrointestinal. Então, agora eu consigo perceber por que eu era mal-humorada, por que eu era fechada, por que eu não gostava de conversar. Agora ninguém me segura mais com essa língua, né? Mas, mas tudo, tem tudo a ver, né? Que a gente claro, a gente tendo um intestino funcionando perfeitamente, a gente se livra de enxaqueca, a gente se livra de mau humor, a gente se livra de noites mal dormidas e a nossa vida se transforma. Gente, eu prometo, juro isso para vocês, que a vida se transforma a partir do momento que você tem o seu intestino funcionando perfeitamente. E eu não digo só na questão de intestino preso, mas diarreia, ou, por exemplo, quem tem problemas de, eu já vou falar sobre isso, mas aproveitando o gancho aqui, problemas de ansiedade, coisa assim, tem tudo a ver com o nosso intestino, tá? E principalmente, claro, o açúcar, que afeta o sangue, que o sangue afeta o cérebro, e o cérebro afeta o intestino, é tudo um conjunto, né? Nada fica sozinho por ali. E eu acho que eu pulei uma aqui. Eu pulei uma, mas eu vou falar, então, enganchando aqui, que quando eu falo da questão do intestino também, e tudo ligado, né? Ah, não, tá aqui, mas tudo bem, não tem problema não. Vou passar aqui. Na questão mental, tá? Essa eu não fiz um slide, acho que passou em branco aqui, mas o que acontece? Quando a gente tem pensamento muito negativo, quando a gente é super negativa, como eu era, né? Nada funciona. Eu odeio essa frase, eu falava muito essa frase. Nada funciona para mim. Tudo que eu experimento, nada vai funcionar. Ah, isso não adianta. Então, o que acontece? Quando a gente tem a mente negativa, o nosso cérebro e a gente acredita no que a gente fala. Então, tudo que você fala vai ser. Se você fala que você é maravilhosa, que você é iluminada, é isso que você vai ser. Agora, se você fala que você, eu não sou nada, eu não presto, é isso que você vai ser, porque é isso que você está acreditando que você vai ser. E com o nosso corpo, com a nossa saúde, acontece a mesma coisa. Quando a gente não consegue, é que nem eu morria de enxaqueca. E eu, para mim, também, a enxaqueca faz parte da minha vida. A enxaqueca é uma coisa que eu vou ter que viver para sempre, né?
o que que acontecia? Eu falava e eu acreditava naquilo, que eu sempre iria viver assim. Uma vez um médico falou para mim assim: você não vai morrer de enxaqueca, mas você vai morrer com enxaqueca. E eu acreditei nele. Eu pensava, não, é verdade, o médico tem razão, eu vou morrer com enxaqueca. Não vou morrer dela, mas eu vou morrer com ela. E hoje não, totalmente ao contrário. Eu jamais vou morrer com enxaqueca. Eu jamais morrerei com problemas de saúde. Claro, Deus me ilumine aqui, né? Mas a gente não é livre, né? Todos aqui nós podemos ter sim, mas por que não sofrer menos, né? E às vezes todo mundo vai morrer, ninguém vai sair ileso disso, né? Mas eu espero pelo menos que eu tenha uma morte tranquila, né? Não cheia de dores, como eu imaginava que eu ia ter. E aí, claro, a rotina. A rotina, como eu coloquei ali um reloginho, porque quando a gente fala em rotina, eu falo em rotina com tudo, tá? Falo com rotina para a gente acordar, para a gente comer, para a gente fazer atividade, para a gente dormir e para a gente ir no banheiro. Outra coisa, eu quero que vocês façam um teste aqui. Coloquem a mão assim, por favor. Agora vocês fazem assim e rapidamente vocês vão encaixar os dedos assim. Rapidinho, faço várias vezes. E agora para, gruda a mão e para. Qual o dedo que foi em cima? O meu foi o esquerdo, tá? Agora vocês estão conscientes que nem o meu foi o esquerdo, eu vou tentar fazer rapidamente e eu vou tentar colocar o meu dedo direito em cima dele. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, só que aí, conscientemente, agora você vai colocar o outro dedo que você não está acostumado a colocar, você vai tentar colocar em cima, tá bom? Vamos fazer juntas? Vamos lá, bem rapidinho. E agora para. Não é mais difícil? Você fica, qual que é o mesmo dedo, não é? E é assim que a nossa rotina também funciona, né? Tanto a rotina saudável quanto a rotina não saudável, ela é a mesma forma. O nosso cérebro, ele está acostumado a colocar o dedo, que a gente sempre coloca por cima. O nosso cérebro está acostumado da gente dormir tal hora, que nem meu horário de dormir é 9 horas. Já estou passando aqui. E aí, o que que acontece? Quando você não segue uma rotina, o teu cérebro, ele fica assim, confuso, como o nosso dedo ficou. Né? Ele fica, ai, qual que será que eu vou fazer? Agora ela vai no banheiro, agora ela vai comer, agora ela vai dormir. Por que que quando chega meio-dia ou 1 hora a gente está com fome? Porque nosso cérebro sabe que aquela hora é horário de almoçar, né? Então é importante sim nós termos essa rotina. Eu sei que às vezes a gente está estudando, a gente está trabalhando, a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo que não nos permite a gente ter uma rotina como a gente gostaria de ter. Né? Eu sei, eu sou mãe, eu sou profissional, como vocês também acredito que tem uma vida super agitada, né? Mas assim, se a gente pensar na questão de saúde, porque sem saúde a gente não faz nada, pensar de sim prioridade para a sua rotina, para a sua saúde. Então, ali eu coloquei aqui primeiro, né? É o banheiro, né? Porque mesmo para quem tem problema de intestino, mesmo que não tem vontade, mas sentar ali no vaso e ficar um tempinho ali, não vou falar 1 hora não, como eu fazia, mas ficar ali totalmente, aquela hora, aquele horário, é seu horário de ir no banheiro. Levante e vai para o banheiro. Tua hora de meditação, se você faz meditação, isso é uma outra coisa que me ajudou muito a fazer meditação de manhã, afirmações, leitura, eu faço todo um desenvolvimento pessoal, é de manhã, é um clube que eu participo gratuito, se alguém tiver interesse, fique à vontade de me procurar e eu posso passar essa parte para vocês, tá? E que tem me ajudado muito também nessa questão
de desenvolvimento pessoal, né? De eu poder estar fazendo minhas afirmações, eu poder estar fazendo minhas visualizações e acreditar que eu posso ser uma pessoa saudável hoje. E eu sim posso estar ajudando essas pessoas a também serem saudáveis. E aí, claro, na questão de alimentação, né? Como eu falei, ter um café da manhã saudável, no horário certo, não tomar o café da manhã ao meio-dia e almoçar às 3 horas da tarde, de jeito nenhum, né? Tenha teu café da manhã 9 horas, máximo, mais tardar às 9 horas, seu almoço do meio-dia 1 hora, seu lanche à tarde, 3, 4 horas da tarde, a janta, uma leve janta às 8 horas, né? Dependendo do horário que você vai dormir, claro. E, claro, à noite, né? O seu horário de ir para a cama. Por que que é importante o horário de ir para a cama? Porque o nosso cérebro também, né? Agora ela vai para a cama, né? E aí, eu já tive, que nem até ontem, eu tive várias reuniões ontem à noite e eu fui dormir super assim, agitada. Eu precisei me dar aquela acalmada para poder, então, ó, agora não, desliga porque está na hora de dormir, você vai para a cama, né? Então, tudo isso faz parte, sim, de uma rotina saudável. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Essa minha história é a história de intestino, mas eu tenho certeza que, né, o intestino é uma parte do nosso corpo, mas outras pessoas com outros problemas também pode sim serem ajudadas, né? E até quererem se ajudar, né? E pensar que sim, que existe uma solução, existe uma esperança para cada tipo de problema. Muito obrigada, estou aberta a perguntas. Se alguém tiver perguntas, fico bem à vontade em me perguntar. Obrigada. Obrigada, Simone. É lindo de ver esse teu entusiasmo, essa tua paixão pela nutrição, pela vida saudável. É Obrigada. muito, muito inspirador, né? É, deixa eu ver aqui. Alguém tem pergunta para Simone? Simone, quando você falou ali que 95% da serotonina como que você falou? Ela é Ela é produzida no produzida, isso. trato É. gastrointestinal, isso. Então é por isso que pessoas mal-humoradas normalmente são chamadas de enfesadas, né? Acho Isso que vem mesmo. daí, né? Isso mesmo. Quando a gente, até postei hoje, eu tenho um grupo do Instagram que eu estou falando somente de intestino, e eu postei hoje, fiz um Reels sobre a palavra enfesada. O que Enfesada. significa a palavra enfesada? Cheia de fezes. E é isso mesmo, Vadali. A palavra exatamente tem esse significado, né? Nossa, era isso que eu ia perguntar. Exatamente, Sônia, exatamente. Esse negócio que a minha mãe sempre falava, ai, você tá enfesada hoje, né? E eu nunca imaginei que era enfesada de ter fezes ali que não saía. Tem tudo a ver. E aí, o que que acontece? Porque a serotonina, ela é produzida lá. Quando a gente tem esses problemas, não é produzida, a gente tem falta da serotonina. E aí, o que que acontece? O nosso humor, né, vai lá para baixo, a gente fica enfesado, a gente não tem vontade, pode ter depressão, né, porque você não tem vontade de viver, você não tem vontade de conversar, quem gosta de estar com dores, né, e eu sentia dores de assim, parecia que eu estava tendo um parto, eu tinha dores, sangramentos, era dores mesmo, assim, contínuas, eu não podia pensar em ir no vaso que chegava a tremer de dor, né? Então, era assim, eu era bem enfesada, Vanderlei. É, então, é muito engraçado, né? Mas tem tudo a ver. A gente fala, sempre fala isso, né? Ou falou desde pequena, porque eu vi os outros falar e não se dá conta, né? Não se dava conta de que vem daí. E o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Isso Então, Ô, mesmo. Van, ainda mais a gente que é lá do Paraná, né? Tem vários ditados bem populares. Ah, eu muitos, também né? sou, viu, Sônia? Muitos, muitos. Alguém mais tem pergunta para a Simone? Porque senão eu vou perguntar. Ô, Simone, uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte: quantas vezes ao dia, a semana, que nós deveríamos ir ao banheiro? Ótima pergunta, Gigi. Olha,
essa pergunta, e assim, respondendo bem sinceramente, já fiz várias pesquisas sobre isso, e até no meu caso eu me pesquisei. Uma vez por dia, no mínimo. E eu ia dizer 3 vezes, não todos os dias, tá? Vamos supor, se você vai durante a semana 3 vezes todos os dias no banheiro, aí tem alguma coisa que não tá tão certa, porque teu intestino, ele precisa do tempo para ele tirar todos os nutrientes, as proteínas, para depois defecar. Então, se você vai muito tempo no banheiro, o teu intestino não tem aquela agilidade e a proficiência de poder tirar todos os nutrientes que o teu corpo precisa. Ótimo, Respondi? respondeu. Obrigada. Foi nada. Simone, uma questão que eu gostaria de. Bom, eu não quero assim entrar na sua intimidade, caso você não queira falar, né? Eu já sei porque a gente já conversou em off, mas provavelmente nós temos algumas mamães assistindo aqui e depois, né, vai ficar gravado e vão assistir. Sem entrar em detalhes, mas esse trauma que causou todo esse problema, você poderia só falar para nós, só como um alerta para as mamães? Claro, posso sim. Eu só gostaria de deixar bem claro aqui, gostaria de pedir a piedade de não julgamento, tá? Porque isso aconteceu comigo, com a minha mãe, que eu amo demais, demais, demais. E foi o seguinte, quando eu era pequena, no meu desfraldamento, eu não ia. Ela tentava fazer o desfraldamento e eu nunca ia na hora que ela me colocava no piniquinho e tal, né? Fazia toda aquela gracinha e tal. E eu só conseguia fazer depois que ela me trocava a fralda. Quando eu estava de fralda limpa, que ela me trocava, que aí eu fazia. E ela ficava muito brava comigo, porque ela tinha acabado de me limpar, aí lá vai a dona Simone fazendo cocô. E um dia ela ficou tão furiosa comigo que ela me pegou pelo braço e ela me deixou no banheiro até eu fazer cocô. E me trancou no banheiro. Isso eu tinha 2, 3 aninhos. Então, assim, eu não lembro disso, mas depois, né, que eu fiz terapias, eu precisava saber do meu passado, minha mãe me contou, ela me pediu perdão, ela me explicou, ela falou, pelo amor de Deus, nunca faça isso com um filho seu, né? Mas isso sim me gerou um trauma muito grande, porque eu sempre tinha aquele negócio, você não pode fazer cocô. Até assim, em lugares públicos, se eu tenho que ficar trancada no banheiro, eu não ficava. Ônibus, avião, essas coisas, Jesus amado. Mas agora não, eu me libertei, como eu falei, e sim, não importa, hoje não importa onde eu estou, se eu preciso fazer, não tem nada que me segura. Hoje, que me segura assim, né? Não que eu não consigo segurar ali, mas assim, não, eu vou no banheiro, é a minha vontade, meu cérebro está pedindo para eu ir no banheiro e eu não vou deixar de ir. Porque também, quando a gente segura, a gente prende, tem muitas pessoas, muitas clientes minhas que falam assim: ah, mas se eu estou no trabalho, eu não vou no banheiro lá, eu espero chegar em casa. Ou, se eu estou fora de casa, eu não posso fazer, né, em lugares públicos. Gente, não faça isso, né? Se você está lá pronta para evacuar, vai onde você precisar, sente e faça, por favor. Não faça isso com você. Hum? Mas você sabe que eu já ouvi falar muito nisso, nessa história de. Deixa eu abrir a câmera, né? Peraí. Isso, Sônia, aparece. Quero ver seu Eu rostinho. vou, eu vou só parar de o recording, tá? Ok. Então, mas